Nós estamos aqui num evento falando diretamente aqui do nosso Learning Village, aqui em São Paulo, Vila Madalena. Aqui, o Learning Village, para quem não conhece, é a materialização física do ecossistema Anima. E aqui no 11º andar, nós estamos num auditório, uma sala de aula high-tech, que está disponível para todos nós usarmos. E eu, como um eterno otimista, eu nunca vi o Learning Village aqui, esse espaço tão lindo, tão maravilhoso, como ele está hoje. Então, uma roda viva, um modelo que nos inspira para cada vez mais usarmos essas ferramentas tecnológicas, sempre em benefício aí da melhor aprendizagem do ecossistema Anima. Professora, quando a gente contou no ecossistema Anima, que vinha a professora Lília, na nossa 40ª edição do simpósio, porque o simpósio ele é um rito de passagem para nós. Ele sempre inaugura um novo semestre. E como tudo que é novo, bom ano, 2024, um novo semestre letivo, ele vem carregado de esperança. E todo semestre, professor, a gente senta aqui e a gente está sempre maior e melhor. A gente sente isso. Nós temos mais alunos, nós temos mais professores e a educação ela se coloca com toda a sua força. Então, nesta 40ª edição, professora Lília, a gente trouxe um pouco dessa questão do que é educação, o que nós, educadores, temos que aprender com a história do Brasil. O que será de nós sem a gente conhecer a história? Professora Lília, porque a história ela serve, sobretudo, para a gente se autoconhecer, para a gente saber do nosso povo, da nossa gente, dos nossos alunos. Eu vou começar aqui com uma brincadeira, só para a gente esquentar os motores. Há um antropólogo que eu gosto muito, um antropólogo norte-americano, chamado Marshall Salins, muito jocoso, como vocês verão. E ele diz que numa vida acadêmica, escolar, disciplinar de sucesso, existem apenas 2 verdades. A primeira é que morreremos. A segunda é que estaremos errados. E complementa ele. Uma carreira de sucesso acontece quando a primeira condição ocorre antes da segunda. Portanto, eu não tenho nenhuma ilusão. Eu acho que nós seremos esquecidos, nós seremos suplantados, nós seremos, de alguma maneira, multiplicados. E acho que é assim que a gente produz conhecimento nesse mundo, né? Eu penso que há um historiador que eu gosto muito, que se chama Peter Burke, e que ele disse o seguinte, que o historiador é que nem uma figura antiga que vivia nas bibliotecas, que o apelido dele era Lembrete. Por que lembrete? Porque era ele que lembrava nas bibliotecas, naquela época, que não podia acender nenhuma vela, que era a hora de devolver o livro, que era preciso ler com mais parcimônia, com mais silêncio. Então, ele dava um lembrete. E eu acho que o historiador, a historiadora, é um pouco assim. A gente não resolve nada, é impossível resolver. Senão, não estaria, talvez, nesse lugar. Eu seria uma futurologista, alguma coisa assim. Mas a gente dá um lembrete. E esse lembrete é fundamental. A gente dá um lembrete sobre o que aconteceu, sobre como nós vemos o que aconteceu, porque, inclusive, a nossa visão sobre o que aconteceu vai mudando. E essa que é a beleza da história. Para quem é do direito, ler As Barbas do Imperador foi assim, uma descoberta muito grande, porque a gente precisa e deve conhecer muito a história, até para entender onde a gente chega com as nossas constituições, até chegar na Constituição Cidadã, né, como é chamada, enfim. O que eu gostei muito no livro, eu acho que uma reflexão muito grande, foi que você não aborda só a questão do Pedro II, né, que é muito importante para a gente, mas também a questão da população, dos costumes, o que a gente podia levar em relação a isso. E me destaca até a situação dele ser, na minha visão, um ambientalista, uma pessoa que tinha uma vontade muito grande de conhecer tudo, de certa forma, acho que um marqueteiro, porque acho que os monarcas foram assim, iniciaram, né, essa ideia de ser um marqueteiro, isso me chamou muita atenção também, e ele foi muito popular. Eu acho que ele só não foi mais popular porque ele não acabou
com a escravidão. Eu acho que esse foi a grande falha, ele não ter acabado com a escravidão, mas ele cai aí como realmente um monarca muito popular, isso não se discute. Né? História e memória, teoricamente, são quase sinônimos, porém não são. O historiador, muitas vezes, não confia na memória, porque a acha muito subjetiva, e o memorialista não confia na racionalidade da história. Então, são categorias de entendimento do tempo que, na minha opinião, precisam ser cruzadas, para que a gente possa construir uma história onde caiba a contradição, onde caiba a subjetividade, onde caiba o ruído. A memória que foi construída em torno de Pedro II. É muito impressionante, porque mesmo quando as pessoas criticam o Império, elas falam, não, esse Pedro II não. E como você bem chamou a atenção, Rogério, Pedro II, a gente não pode esquecer que o Império cai 1 ano e meio após a abolição da escravidão. Ou seja, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão mercantil. Eu destaco a ideia de mercantil, porque ainda temos outras formas de escravidão vigentes no Brasil, infelizmente. O Brasil foi o último, depois dos Estados Unidos, Cuba e Porto Rico. O Brasil também foi o país que mais recebeu mão de obra sequestrada da África. Eu destaco a ideia do sequestro, porque foram corpos sequestrados mesmo. Que dos 12 milhões de africanos e africanas que foram roubados do seu continente, 10 milhões apenas chegaram com vida ao Brasil. Uma taxa de perecimento tremenda. Desses 10 milhões, 4,8 tiveram como destino o Brasil. O Brasil, portanto, não foi só o último país a abolir a escravidão, como recebeu quase a metade da mão de obra escravizada que saiu da África, das várias Áfricas, podemos falar disso também, em direção às Américas, às várias Américas. Esse era, como dizia Alberto da Costa e Silva, um rio chamado Atlântico, porque circularam corpos, mas circularam tecnologias, saberes, filosofias. Pois bem, o Brasil também foi um país que teve mão de obra escravizada de norte a sul, das Cachoeiras Bravas do norte do país à ponta do Rio Grande do Sul. E o Brasil naturalizou perversamente a escravidão. Escravos podiam ser alugados, penhorados, segurados, vendidos, mortos, torturados. E isso aos olhos de todos. E nós tivemos, por isso que custou tão caro, a lei mais curta do Brasil foi a Lei de Maio de 1888. Não há mais escravos no Brasil, ponto. Na época, existiam projetos de reparação. Isso que as pessoas não discutem. Já existiam projetos de inserção. Nada disso foi feito. Por isso eu digo que o dia 13 de maio foi o dia mais longo da nossa história. Começou em 88 e ainda não acabou. Dom Pedro II, que era um monarca, eu não vou negar, ilustrado, falava línguas, viajava, se preocupava com a ecologia, sim, você tem toda a razão, tardou demais. E essa sempre foi, a escravidão é a grande contradição da nossa história. Eu sempre digo que quando sobra contradição, faltam palavras. E você tem toda a razão. Durante muito tempo, pairou uma imensa amnésia coletiva com relação à escravidão no Brasil. Não se falava, e quando se falava, ainda se dizia que existia uma boa escravidão no Brasil. Tema que pressupõe a posse de uma pessoa por outra pode ser bom? Tem alguma chance de ser bom? Não pode. Ele só pode ser violento na base do toma lá da cá. Cidadania é assim. E cidadania cada um faz do seu lugar, e a partir do seu quintal, e a partir da sua possibilidade. Então, se você é um professor de direito, vamos lá falar de república no Brasil. Né? Vamos cobrar a nossa república. Você é um professor de biologia, vamos falar, sim, de por que será que raça, durante tanto tempo, foi tratada como uma questão biológica, quando nós sabemos que não há um componente biológico. Raça é uma construção social e histórica. Se você é um professor de geografia, vamos entender o que é o racismo ambiental, por exemplo. Por que será que, nas recentes enchentes que nós vivenciamos agora, as populações negras foram as mais afetadas? Ou seja, do lugar que você estiver,
É preciso combater essa que é a grande contradição da sociedade brasileira. Desculpe eu citar os meus heróis, agora vou citar mais um, que é um antropólogo, Claude Lévi-Strauss, que fala o seguinte: não há nada de superior num machado feito de pedra ou feito de alumínio. Mas, diz o Lévi-Strauss, é porque a pedra não é o alumínio. Essa é a verdadeira ideia da diversidade. É o reconhecimento das qualidades em cada um e a maneira como essa diversidade tem a capacidade de me modificar profundamente. Essa é a ideia de afeto. A educação tem muito de afeto, na minha opinião. E nós só somos afetados por aquilo que nos significa profundamente, por aquilo que nos comove, com aquilo que move a nossa alma, mexe com a nossa subjetividade. Esse é o verdadeiro e a verdadeira riqueza da diversidade. É o afeto. A importância da imagem nos seus trabalhos de história. Você usa muito a imagem, né? E o Pedro II, ele fica marcado pela barba, é uma imagem construída e tem muito a ver com essa questão da história e da memória. Ele parece muito mais velho do que o filho, que é o Pedro I, que já ficou representado como um galã, né? Meio aí vai de novela da Globo até a, né, Lília? Então, essa questão da imagem nos chama muito a atenção. O velho sábio, o Pedro II, o imperador, né? E o Óculos de Cor, que foi o seu livro premiado, né, o vencedor do Prêmio Jabuti, ele vai, né, com essa da literatura infanto-juvenil, ele traz a história do Alvo e da Ébone, né? O Alvo é um menino branco, de uma família abastada. A Ébone é uma menina negra, de uma família que tem poucas posses. E eles vão se encontrar nessa história. E é interessante que o Alvo, ao longo da narrativa, ele não percebe nuances de cores, diferenças, desigualdades sociais. E é notório que, quando ele é confrontado com tudo isso, ele se sente extremamente incomodado. Já a Ébone, ela é uma menina negra que, literalmente, ela sente a dor, né, na própria pele, de todas essas desigualdades, do racismo estrutural, do apagamento, do silenciamento da história, da privação. Ela tem consciência de por que isso acontece, como isso acontece. E, embora ela seja ciente de todo esse processo, a dor dela, o sofrimento dela é muito tangível para uma mulher negra como eu. E aí eu trago também a Chimamanda Adichie, que traz essa questão do perigo, né, da história única, né, que é impossível falar de história única sem falar de poder. E aí, quando a história vai se desenrolando, quando a trama vai se desenrolando, você traz essa quebra, né, da história única no Óculos de Cor, porque você resgata vários personagens, homens e mulheres negros, da história do Brasil, né, traz esse outro lado da história, né, levanta também a questão de gênero, que ainda é extremamente desigual no Brasil e no mundo. E eu gostaria que você comentasse um pouco sobre como esse apagamento, né, como essa história única, como esses estereótipos, eles contribuem para perpetuar esse padrão social pautado no racismo, no sistema patriarcal, nessa narrativa eurocentrada, e sobre todos nós precisarmos ser ativos nesse processo de mudança, né, como o letramento intencional, contínuo e ações afirmativas, como, por exemplo, a contratação de docentes negros que ocorrem aqui no ecossistema, a partir do programa Ânima Plurais, podem impactar também no ensino superior. Os historiadores são tão sofisticados para lidar com todo tipo de documento, então a gente quer saber a procedência, a origem, confronta, porque você nunca pode confiar em um documento só, você tem que confrontar documentos. Mas, quando chega nas imagens, as pessoas usam imagens como ilustração, essa ideia de imagem como dar um lustro. Basta ver que, muitas vezes, eu sou assim, já fui em muitas defesas de tese, às vezes as imagens, quando aparecem sem referências ao tamanho, sem referências ao arquivo, sem referências à data, à autoria, quando não aparecem naquela seção chamada apêndice, anexo.
Há um filósofo chamado Émile Durkheim que estudou a eficácia simbólica do poder político. Eu quero estudar a eficácia política do poder simbólico. Não há governo que passe por cima do poder simbólico. Imagem vem de magia. E as imagens, nesse mundo que nós vivemos, têm um papel fundamental. Quantas vezes a gente não acha que lembra de algo, mas a gente não lembra. A gente lembra a partir daquela imagem. Mas as imagens entram na gente. E nós passamos a viver como se essas imagens fossem verdade. Não são. Eu escrevi um livro chamado O Sequestro da Independência em cima de uma tela, do Pedro Américo. Todo mundo acha que a independência foi daquele jeito. Não foi. Pedro Américo fez essa tela da independência, que todos conhecem, em 1888, encomenda de Pedro II para Pedro I. Era o filho que queria recuperar a imagem do pai. Na época, o 7 de setembro, às margens do Ipiranga, passou batido. Inclusive, é verdade aquela história que Pedro I não estava bem das suas funções intestinais e que precisava apear-se. Talvez por isso o rio Ipiranga. Mas, mais do que isso, Pedro Américo sabe, ele escreveu, quando abriu, inaugurou a sua tela, um livro chamado Minhas Contradições, em que ele disse a seguinte frase: em nome da nação, eu sacrifico a geografia. Então, ele aproximou o rio Ipiranga do monte. Ele colocou Dom Pedro I num cavalo, quando ele sabia que ele estava num jumento. Ele vestiu Pedro I quando sabia que ele não estava vestido. Por quê? Porque a imagem, ele sabia disso, contempla a magia. Nós achamos que vemos a nossa independência a partir de uma tela que nunca existiu. Nações se imaginam a partir de imagens que foram, por sua vez, inventadas. Eu fico muito feliz que você mencionou a questão da dor, porque essa pessoa que me disse, você não está pensando na dor da Ebony. Ebony vai ter que lidar com o problema do alvo? Não tem que lidar. Não era responsabilidade da Ebony explicar isso para ele. E eu fiz propositadamente um livro em aberto, dizendo eles são bons sujeitos, são boas pessoas, entraram nessa vida com bons ideais, às vezes se entendendo e às vezes se desentendendo. Porque, só para terminar, nós temos um problema grande, né? A gente esconde o ruído, a gente esconde a contradição. E não é possível. A história, durante muito tempo, foi feita de consenso. A gente põe embaixo do tapete o ruído. É preciso aflorar a contradição. Nós já concluímos que as pessoas têm traumas, mas as nações têm traumas. E como é que a gente lida com os traumas? Expondo os traumas, conversando sobre eles, dialogando com eles, nunca escondendo. Esse é o pior dos caminhos. A Ebony e o alvo eram isso, né? Porque fico feliz. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Amazonas, Araguaiaiá, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais, e no Nordeste tudo em paz. A morte e o descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? O início do século passado traz para nós questões muito fortes em relação à história do Brasil e a essa passagem do Império para a República, da escravidão e dessa constituição do povo brasileiro. Quem somos nós? Que país é esse? A questão do sentimento de nação. Quando é que a gente
tem um sentimento de Brasil, um sentimento de nação. E você vai nos ajudando a pensar sobre a naturalização das narrativas. Então, a gente olha para o Brasil, Deus é brasileiro, a gente naturaliza a desigualdade, a gente diz que não há um preconceito, que não há um racismo estrutural, naturaliza a intolerância social e não consegue olhar para esse legado de 3 séculos de um sistema escravocrata e como isso não nos traz uma democracia racial, né? Isso nos traz uma profunda desigualdade social, entranhada no cotidiano do nosso país, em todas as nossas atividades. Acho que a pergunta tem a ver com a música, com o título, né? Professora, que país é esse? E como nós, enquanto professores, educadores, como que a gente pode descortinar com os nossos alunos, a partir dos lugares que a gente está, essa narrativa oficial criada, que é falaciosa, e criar um país mais empático, mais justo? Como você termina no teu livro falando, a gente ainda tem um passado tão longo pela frente. Como que a gente pode fazer, professora? Para quem reage com espanto diante, às vezes, do crescimento de falas mais autoritárias, pouco empáticas, como você usou também essa palavra, eu digo que o Brasil sempre foi autoritário. Como diz a intelectual negra Bell Hooks, que a sociedade é feita das marcas que ela constrói. Quais são essas marcas? São gênero, raça, região, geração, classe, que, quando interseccionadas, quando atravessadas, produzem ainda mais violência. Então, vamos falar um pouco do nosso autoritarismo, não só no que concerne à questão de raça. Vamos falar também. A outra intelectual negra que eu gosto muito, a Cida Bento, fala, sempre que nós falamos da questão da escravidão, nós falamos como ela vitimou os negros. Claro, vitimou mesmo. Mas a gente não para pensar o que a escravidão produziu na sociedade branca brasileira. Produziu um senso de hierarquia tão rígido, um patriarcalismo tão rígido, que nós não conseguimos desconstruir. Eu falo de uma ideia que, para mim, é muito forte, que historiador, a gente pensa assim, historiador estuda o que muda. Fala, não, historiador estuda o que muda e o que reitera. E o que reitera? É a questão racial, é a questão de gênero. E como é que a gente lida com essas recorrências? Enfrentando as recorrências. Como é que a gente faz isso com os alunos? Pelas imagens, pelo poema, pela música. Ou seja, como é que a gente afeta essas pessoas para que elas percebam como as nações são construídas, países são construídos a partir desses imaginários. E a gente constrói de novo. A gente cria de novo. A gente imagina um país de novo. Ainda bem que muitas perguntas existem para não terem uma resposta fundamental. Como dizia o Humpty Dumpty, o coelhinho, lembram? De Alice no País das Maravilhas. Alice tem que entrar no País das Maravilhas. E ela recebe 2 garrafas com a mesma... Estava escrito a mesma coisa no rótulo. Beba-me. E ela diz, como é que eu posso saber qual eu vou beber se nas 2 garrafas o rótulo é igual? E ela sabe que se ela beber de uma garrafa, ela vai diminuir e vai entrar no País das Maravilhas. Se ela beber da outra, ela vai crescer muito e jamais vai entrar. O Humpty Dumpty responde o seguinte, aquele que acredita em rótulos, em geral, está enganado. E diz mais uma coisa, não importa a resposta, importa mesmo é a pergunta. Ela pergunta para o coelho, quanto tempo é para sempre? E o coelho responde, algumas vezes, apenas 1 segundo. Algumas coisas que os professores falam para os alunos. Algumas vezes, algumas aulas. Algumas vezes, alguns comentários. Eles duram para sempre. A gente que, teimosamente, insiste em lembrar as pessoas o que elas querem esquecer, como diria Hobsbawm, né? Numa sociedade que pensa exclusivamente, muitas vezes, no presente, a gente tem essa teimosia importante de falar do passado para ajudar a gente a compreender melhor o presente. Mas, sem querer fazer a história do tempo presente, mas eu gostaria um pouco da sua análise do contexto racial que nós vivemos. A gente tem hoje muitas manifestações explícitas e recorrentes de racismo, porque o nosso racismo está institucionalizado e ele se manifesta de diversas formas.
E aí eu fui pegando exemplos cotidianos. No esporte é muito recorrente as pessoas, né, as torcidas, xingarem o adversário, comparando o negro ao macaco, animalizando as pessoas, reproduzindo um pensamento, né, que a gente já carrega ele há alguns séculos. A gente tem também algo que tem me chamado muito a curiosidade. Os humoristas, né, eles têm hoje reclamado muito da dificuldade de fazer humor, e aí com um rótulo do politicamente correto, né, alguns chegam a dizer: se os Trapalhões existissem hoje, o Mussum não poderia, quer dizer, eles não poderiam fazer mais piada com o Mussum, como se você fazer piada racista e a sociedade aceitar isso, naturalizar o racismo, fosse uma virtude, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem algumas discussões, alguns avanços que eu acho que são importantes da gente refletir. O status que a questão racial alcançou hoje nos estudos acadêmicos, né, os seus trabalhos são a representação disso. Esse debate que a gente faz aqui hoje, nesse espaço, né, a gente tem o racismo hoje como crime inafiançável, por mais que a gente questione ainda a implementação da legislação, a própria questão das cotas que foram colocadas. Então, a gente também tem um quadro de conquistas. E aí eu queria um pouco a sua análise mesmo, né, sem querer fazer história do tempo presente, mas um pouco a sua análise. O que você avalia? Nós já avançamos muito, você é otimista com o atual quadro que nós estamos vivendo? O que falta mais ainda para a gente avançar? Que perspectivas que você percebe nesse contexto que a gente tem vivido atualmente? Eu penso que nós, professores, temos quase uma perspectiva existencial diante dos alunos. Pelo menos eu penso isso, não é a sua opinião. É preciso ter um pouco de otimismo. E eu brinco que eu sou pessimista no varejo e otimista no atacado. Ou seja, no momento presente as coisas não estão tão boas, né? Mas lá para frente vão estar. E a questão racial é um bom ponto de lança sobre isso. Porque, como dizia Florestan Fernandes, os brasileiros tinham preconceito de ter preconceito. E praticavam um preconceito retroativo. Qual é? Uma pesquisa que nós fizemos em 1988 na USP, nós perguntamos aos brasileiros e às brasileiras se tinham preconceitos. Resposta: 97% não. Segunda pergunta: você conhece alguém que tenha preconceito? 97% sim. E quando a gente perguntou, agora tente descrever o grau de relacionamento, nós não pedimos nomes. As pessoas queriam dar o nome. A minha mãe, o meu pai, o meu namorado. E eu brinco que a conclusão informal, em 1988, é que os brasileiros e brasileiras se sentiam uma ilha de democracia racial, cercados de racistas por todos os lados. Era uma discussão difícil de ter, porque ninguém assumia para si, só assumia para o outro. Não, nós somos todos uma democracia. Essa questão, agora, quando nós conversamos aqui, no começo de 2024, ela já é uma questão fundamental. Essa é uma realidade brasileira. Então, fizemos muito, mas temos muito mais para fazer, muito mais. A universidade é o lugar do despertar. É o lugar de você entender efetivamente qual que é o seu papel dentro da sociedade. É o lugar de você conseguir efetivamente olhar o outro de uma maneira verdadeira, de uma maneira genuína. Quem sabe seja o momento da gente, seja o grande local da conexão de almas. A universidade não são os espaços, como o Marcelo fala, como a gente sempre fala e tudo mais. A universidade acontece no momento da relação do professor-aluno, do que a gente quer construir, de que sociedade a gente quer construir. Eu acredito demais na educação. Quando o professor Marco perguntou, eu falei, eu sou uma otimista, porque acho que todo professor é um otimista. Porque a gente sabe que nesse país tão desigual há um gatilho, eu só acredito em um gatilho, que é a educação. O gatilho da educação é poderoso para a gente combater a desigualdade. O gatilho da educação é poderoso para a gente combater o autoritarismo. O gatilho da educação é poderoso para a gente gerar o debate. E o gatilho da educação, como disse o Daniel, é fundamental para a gente deixar uma semente. Ele deu o exemplo da Alice, e eu vou dar um exemplo retirado do Ítalo Calvino, que escreveu um capítulo sobre velocidade, um ensaio. Ele conta nesse capítulo, esse que é um grande romancista italiano, que uma vez o imperador da Ásia chamou o seu melhor filósofo para que ele desenhasse um caranguejo. Esse filósofo
acolheu o pedido e falou: mas para que eu possa desenhar um caranguejo, eu preciso de 10 anos. O imperador considerou e falou: você tem os 10 anos. Justo. Passados 10 anos, ele foi chamado e o filósofo disse: não, é muito difícil fazer um caranguejo. Eu preciso de mais 3 anos. Ao que o imperador concordou também. Passados os 3 anos, o grande filósofo disse: eu preciso mais de 1 ano e meio. Ao que o imperador disse: claro, faça em 1 ano e meio. Passado esse tempo todo, o filósofo veio à frente do imperador e o imperador lhe disse: e agora, você trouxe o desenho do caranguejo? E ele disse: trouxe. E rapidamente, em 1 segundo, com uma caneta muito fina, ele desenhou o mais lindo caranguejo que já se viu. Estamos falando do quê? Que ensino é tempo, ensino é amadurecimento, e ensino é a nossa própria inscrição nesse local. Esse foi o mais lindo caranguejo, porque ele era feito justamente da paciência, da empatia e do conhecimento também, porque sem ele nós não vamos. E da dúvida também. Obrigada.